Olá, Conversa de Peso na sua 10ª temporada, feliz da vida, mais de 1.200 programas e a gente segue contando muitas histórias, honrando histórias de vida e discutindo questões primordiais da nossa comunidade local, da nossa comunidade regional, discutindo assuntos que são muito importantes, estão na ordem do dia de cada um de nós, né? E coisa que mexe mais com a gente do que saúde, quando a gente precisa da nossa assistência de saúde, a gente lembra o quanto ela é importante, né? A gente percebe o quanto não cuidou da nossa em algum momento e o quanto o que a gente precisa que funcione tem gaps, né? Tem na sua trajetória problemas que precisam ser aperfeiçoados. Mas é claro, também a gente discute sem a propriedade de quem vive e se dedica a isso todos os dias. Isso fica muito mais latente quando a gente discute questões como o futuro do SUS, a importância do SUS, quando a gente acaba de sair de um dos momentos mais tristes da nossa história, que foi essa pandemia, que maculou a vida de muita gente, de muitas famílias, né? Que perdemos muitas pessoas muito queridas. Então, tudo isso está na ordem do dia, faz parte da nossa Vale TV e está aqui no Conversa de Peso. Meu convidado de hoje veio conversar com a gente exatamente sobre tudo isso. Ele é natural de Porto Alegre, né? Filho do seu Reinaldo e da dona Ireni, graduado em Gestão de Produção Industrial. O marido da Tainara é vocacionado para liderar equipes desde a indústria de calçados e da indústria gráfica até os mais diversos espaços da gestão pública. O pai do Bernardo cresceu no bairro histórico de Murgo Velho. Foi secretário adjunto de Administração e Fazenda, secretário de Turismo, secretário de Desenvolvimento Econômico e secretário de Obras em Picada Café. Foi diretor de Patrimônio da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, diretor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade e é o atual secretário de Saúde de Novo Hamburgo. Morador da Lomba Grande, gosta de pescar, cuidar de animais e estar em meio à natureza. Montou uma fazendinha lá para o nosso querido B. Tem em seus trabalhos à frente da saúde na nossa cidade a organização do maior esquema vacinal da história de Novo Hamburgo, a elevação dos indicadores da atenção básica, as melhorias no hospital municipal e rede de saúde mental robusta, de excelência. Seja muito bem-vindo para essa conversa de peso, Marcelo André Heidel. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a essa audiência, né? A gente fica muito honrado de estar aqui e poder discutir e explicar alguns assuntos que, como tu bem colocaste, ficam latentes nas pessoas. Então é importante que a gente consiga chegar ao alcance das pessoas com uma informação mais clara e mais precisa. Tua vida é muito aqui na região também, né? Muito. Novo Hamburgo, Hamburgo Velho, São Leopoldo, Campo Bom, muito tempo. E agora, nos últimos anos, de volta aqui com bastante... Fixando raiz, aliás, né? Sim, sim. Morando na Lomba Grande, comprou uma propriedade lá e está com o Bernardo. Montou... Como é que é esse negócio de fazendinha pro Bernardo? Meu filho, ele tem quase 3 anos, né? Então, ele tem adoração por animais. Eu tenho uma propriedade muito pequena, é uma chacrinha, né? A Lomba Grande, ela é cheia de chacrinhas, então... Isso aí. E aí, ele se afeiçoa aos animais. Então, eu comecei... Quando eu comprei a propriedade, tinha uma vaquinha. E aí, o proprietário disse, olha, tá aí, tá acostumada e tal, se tu quiser, eu te faço um precinho, camarada, aí tu fica com ela. Eu disse, tá bom. Já pensando nele, porque tipo, minha esposa estava grávida, né? Então, eu disse, bom, eu acho que ele vai gostar de ter essa vivência aí com os animais. Pois bem, o Bernardo nasceu e ele é apaixonado por bichos, ele é apaixonado. Cada vez ele encontra algo novo. Agora, eu não tenho mais como colocar nada lá dentro. Eu tenho
Coelho. Precisa comprar a propriedade do lado para ampliar a fazenda. Coelho, galinha, 2 ovelhinhas. Eu tenho uma série de É bichinhos. um zoológico, então. É um zoo para ele. Mas é um zoo rural. Exatamente. Meu neto está encantado pela Fazendinha. Eu sou obrigado a cantar com ele todas as músicas da Fazendinha e tal. Imagina viver isso todos os dias. Deve ser uma loucura para a criançada. Tu também é muito mais próximo do ambiente rural, né? Sim. Minha Nascido criação, em Porto Alegre, mas a vida é... a minha família, né, ela veio do interior para cá, então assim, a nossa vivência sempre desde criança foi essa, né, Rodrigo? Então, não tem o que tu aprende quando pequeno, tu acaba levando para tua vida. A questão de natureza, plantar, bicho, cuidar, é uma confusão, é cansativo, mas é algo que nesse dia a dia que a gente vive é muito bom, né? Tu ter o estresse mental é uma coisa, mas o cansaço físico, às vezes, ele te ajuda a aliviar o estresse mental. Então, os bichinhos, eles têm a sua contribuição aí, né? Maravilha. Tu já passou por fábrica de calçados, já passou por indústria gráfica, na iniciativa privada. Isso sempre te levou a postos de gestão de grupos, né? Isso. O que tu atribui a essa tua facilidade de conversar com pessoas, de construir junto com pessoas? Rodrigo, eu entendo que a gente precisa sempre pensar em quem é o nosso consumidor. E eu sempre consegui abordar e conversar com os colaboradores para que a gente alcance o objetivo final, que é atender o consumidor, que é chegar no produto que ele espera, né? A saúde pública também é um produto, né? Nós entregamos saúde, então a gente precisa fazer com que o nosso paciente seja atendido e seja bem atendido e saia de lá feliz com o produto que ele recebeu. É um desafio, sem sombra de dúvidas, é um desafio grande. A gente tem um número de colaboradores muito grande no município, né? Nós temos, como tu citaste, alguns exemplos aí de serviços que se tu olhar para a região aqui, para a nossa região, os municípios lindeiros, eles não vão ter a grande maioria dos serviços que Novo Hamburgo tem. Nós temos uma rede de saúde mental enorme e muito qualificada. Que é algo que o Brasil inteiro precisa caminhar muito. Precisa ainda, caminhar muito. Nós somos referência. O Estado hoje, ele vezes nos indica para municípios da fronteira vir aqui para ter um case da nossa saúde. Da nossa saúde mental, da estruturação. Quando tu fala de saúde mental, tu não está falando só de dependência química, que é um pedaço disso. Não. Desde a criança, né? Desde a criança, aos mais variados transtornos que a saúde mental tem, nós temos serviços específicos para cada perfil de paciente. Então, além disso, né, nós temos o SER, por exemplo, que é o Centro Especializado em Reabilitação, Porte 4. Só tem 2 no estado. Novo Hamburgo tem 1, que é uma potência, um serviço maravilhoso. E por aí afora, Rodrigo, a gente tem uma gama de serviços que não encontra vezes em Porto Alegre, que é a capital, que sempre foi pioneira em inaugurar serviços e desbravar esses caminhos, né? E nós temos. A nossa cidade hoje, ela está muito bem estruturada na questão de saúde. Sempre precisamos melhorar, e isso é fato. É difícil conseguir prover o que a população espera de um serviço de qualidade, né? É difícil a gente conseguir alcançar esse mundo ideal de qualidade. Mas, na questão de serviço, nós temos uma excelência aqui na cidade. Quando tu fala em produto, saúde, no primeiro momento pode nos causar alguma estranheza, né? Mesmo que possa parecer hipocrisia, já que um plano de saúde privado trata exatamente como um produto e tem ele descrito lá como um produto, né? Mas isso fica mais fácil para a gente compreender a forma como se gere isso. É isso? É como isso. se faz a gestão disso, o aperfeiçoamento disso, a entrega disso, a análise de
qualidade dessa entrega e a avaliação do consumidor, então, coercitivamente ou não, né? Daí a saúde tem esse momento que em vários momentos é coercitiva a necessidade do uso dela, mas é difícil a gente compreender isso de uma forma organizada. Me fala um pouco de como tu enxerga essa gestão da saúde e da gestão integrada também, né? Porque Novo Hamburgo, como tu falava, tem uma rede, um aparelho de saúde muito amplo, né? Com certeza o maior, o segundo maior talvez do Rio Grande do Sul, depois da capital, assim, com 3 hospitais de excelência, um deles público, 100% SUS, que atende uma região enorme, com várias especialidades, 2 UPAs, esse centro de reabilitação. Podemos pensar em outros aparelhos, cada uma das nossas unidades básicas de saúde, uma quantidade de profissionais envolvidos enorme. Como faz a gestão e integra tudo isso? A gente tem uma fundação só para cuidar disso também, conectada diretamente à secretaria. Isso, né? Isso. A Fundação de Saúde, ela é hoje um braço da Secretaria de Saúde. A população às vezes não entende isso, né? A população às vezes desconhece a fundação. A fundação hoje ela detém 80% dos serviços da secretaria. Ela gere os serviços andando com a secretaria, né? Ela é um prestador de serviço, então a fundação é muito importante, sim, sem sombra de dúvidas. Ela é responsável pelo gerenciamento do nosso hospital, que é um hospital que tem muitas referências, né? Muitas especialidades ali dentro. E a gente atende, né, para determinadas referências, aí, pactuações existentes, uma população maior de 1 milhão. Então, o hospital está sempre com uma situação de ocupação muito alta, justamente por isso, né, Rodrigo? Ele é um hospital pequeno pelo nível de complexidade que ele tem lá dentro. E a gente vem trabalhando forte para isso, para ampliar aquela estrutura, né? A exemplo disso é a obra que está agora saindo do chão com muita força, que é o anexo 2 do hospital. E logo na sequência a gente vai ter o anexo 3, que é um edifício que a Fevale vai construir e que vai entregar para a saúde pública de Novo Hamburgo. Então, nós estamos falando que no período de 2 anos, a nossa situação vai ser irreconhecível. Quem conhece hoje, quem já utilizou o espaço do hospital, não vai conhecer mais aquela estrutura em 2 anos. Isso eu tenho certeza. Assim, nós estamos num nível que demorou para acontecer e a gestão da prefeita Fátima fez isso muito bem, que foi tirar as obras que estavam paradas do papel e colocar elas na rua, em prática. E nesse período nós vamos colher os frutos disso, a população vai colher esses frutos, meu filho vai poder usufruir desse serviço. E a gente fica muito contente de participar desse processo, que não é um processo fácil. A gente sabe que uma obra tipo a do Anexo 2, que tínhamos recurso desde 2011, ela não foi adiante. Por quê? Porque ela tinha uma complexidade de problemas para serem resolvidos para que essa obra fosse licitada e tivesse um vencedor e que, na sequência, que isso fosse, de fato, começar essa construção. Então, a gente trabalhou para colocar esse projeto para a rua e, graças a Deus, a gente está vendo hoje essa obra saindo do chão. E é muito importante isso para a cidade. Nós precisávamos disso. Como tu disse, a saúde pública de Novo Hamburgo, né, ela tem um hospital e tem 2 privados que são potências, né, para a região aqui, mas a nossa saúde pública ela precisava expandir e ela está expandindo no momento oportuno. Muito bem, eu quero saber como funciona essa gestão do aparelho em si, da estrutura, do grupo funcional, porque
que também tem várias variáveis que fazem parte disso, né? Inúmeras variáveis, mais o aparelho que é necessário, mais o insumo que dia a dia também consome, né, essa necessidade. E uma atenção tripartite, né? O município, o Estado e a federação têm suas responsabilidades. E a gente sabe que dinheiro é sempre muito chorado. Se a gente largar outro caminhão de dinheiro em cima, possivelmente nós ainda vamos continuar precisando fazer um monte de coisa na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o secretário municipal de saúde de Novo Hamburgo, Marcelo Raide. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o secretário municipal de saúde de Novo Hamburgo, Marcelo Raidel, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos. A gente tem um encontro marcado na Zero Grau em novembro, no SIC, agora de 22 a 24 de maio, no Serra Parque, em Gramado, e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Conversava com o secretário um pouco da trajetória dele, desse retorno a Novo Hamburgo, especialmente a nossa Lomba Grande, né, do Bernardo lá no meio dos bichinhos, e do desafio da gestão pública à frente da área que mais vem ocupando espaço nas discussões de políticas públicas do nosso país, que mais toca a cada um de nós, que faz com que a gente, né, no momento de necessidade extrema, a gente pire com coisas que não acontecem dentro do que a gente acredita que seja, e acho que sim, temos muito a aperfeiçoar ainda. O secretário falava um pouco comigo sobre isso também, do tempo das coisas, da tecnologia chegando como apoio, dos aparelhos sendo melhorados. Eu quero explorar contigo um pouco, Marcelo, dentro dessa gestão, desse todo, e claro que uma coisa complexa que nós podemos levar horas discutindo e compreendendo como funciona, como a gente está enxergando e posicionando isso, né? Porque dinheiro que vem em grande quantidade, mas que nunca é suficiente, e não é uma qualidade de Novo Hamburgo, né? Todos os municípios do Brasil sofrem com carências dentro dessa área, porque é muita coisa sempre por ser feita. A gente tem uma estrutura enorme que carece de qualificação. Falavas da obra do Hospital Municipal, a gente vibra em ter 2 UPAs dentro da cidade, uma rede de assistência enorme, projetos maravilhosos desenvolvidos por profissionais qualificadíssimos, estrutura de software de gestão, a gente conhece esse sistema também, já conversamos sobre isso várias vezes aqui, a qualidade da gestão do prontuário médico, a interligação de todas as informações.
mas a gente ainda tem gente na fila de manhã para pegar a ficha no posto, ainda tem a espera por exame na cidade, ou pior ainda, quando precisa ser feito fora daqui, assistência de especialidades que aqui a gente não está mais conseguindo contemplar. Então, é um todo, né, secretário, que nos faz pensar, mas no momento da irracionalidade só nos faz colocar para fora aquilo que nós não enxergamos como sendo resolvido. E aí entra, dentro da questão tripartite do SUS, a contrapartida do município, do Estado estadual e do Estado federativo, né, nacional, como responsáveis pela manutenção, pelo suprimento de recursos financeiros para estudo, a necessidade de termos aparelhos bons, né, estruturas que embarquem tudo isso, pessoas qualificadas, capacitadas e dedicadas tanto quanto seja possível. Às vezes um profissional que atende 2, 3, 4 empregos diferentes, que chega para fazer, depois de um plantão num outro lugar, um novo plantão dentro de uma unidade, dentro de um hospital. A questão de aparelhos, né, e sempre funcionando no pau, no recurso máximo, manutenção deles, aquisição de equipamentos sempre mais modernos, e por fim um insumo diário, né? A ampola, o algodão, aquelas coisas, o lençol na cama do hospital, todas as coisas que a gente sabe que fazem parte dessa engrenagem tão gigante e tão especial, única na gestão de qualquer município, na verdade. É o que tem de mais complexo e único na gestão de cada município. E aí Novo Hamburgo, como município grande e centro regional, padece ainda mais com tudo isso, né? Como dá para olhar para tudo? Consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir de noite? Não. Eu vou ser bem franco contigo, Rodrigo. Nós temos hoje alguns facilitadores, né? Como tu citaste, o sistema de informação. Nosso sistema, ele é fantástico. Nós enxergamos a vida do paciente, a vida dos nossos insumos na prateleira. Nós temos a informação. No entanto, este mundo ele é muito maior do que ter a informação, né? É o que tu consegue fazer com ela. O paciente, a gente consegue ajudá-lo, vezes, quando temos mecanismo para isso, que vezes transcende as nossas portas. E as pessoas têm uma certa dificuldade, e te confesso que não é fácil entender o funcionamento do SUS, e ele vem mudando a cada dia. O Estado, hoje, está sendo muito mais participativo na questão do manejo do paciente. Precisa de um exame especializado que o município não oferta. Bom, ele vai ser cadastrado no Gerint, que é o sistema de regulação estadual para paciente que não está internado. GERCOM, desculpe. O Gerint é para o paciente internado. E ele vai entrar numa fila estadual. Liberou um acesso em Santa Maria para aquele paciente. Nós temos que prover o transporte. Parece ser uma coisa simples. Se eu já não tivesse toda a minha estrutura ocupada. Então a gente tem que pensar nisso, né? Faltou um insumo. E acontece. Fornecedor. Farmácia a gente vê. A farmácia é um caso mais específico ainda, Rodrigo, porque eu tenho um universo de fornecimento muito maior do que, por exemplo, o meu hospital. O meu hospital, eu tenho prestadores lá que têm um contrato com o hospital e eles têm que fazer a entrega. No entanto, somos um órgão público. O fornecedor apresenta um justo motivo, ele está desobrigado de fazer aquela entrega naquele momento. Então, a minha cadeia de suprimentos tem que funcionar de uma forma muito mais célere para mim achar uma outra empresa que tenha esse insumo para ofertar, fazer o rito processual de uma compra pública, que também é desconhecido por muitas pessoas, né? O universo das compras públicas parece ser uma coisa assim, vou te dar um exemplo agora de um hospital privado. Faltou o medicamento, e falta ali também, porque vezes falta para todos. Certo. A farmácia aqui da frente tem. Pega o dinheiro e compra. Um cheque, um cartão corporativo. Nós não temos isso. Nós temos que
ter 3 orçamentos, achar uma empresa que tenha regularidade fiscal para poder fornecer para o órgão público, que aceite um empenho para posterior pagamento. Não é um universo tranquilo. É um universo complexo. E necessário. E necessário. E o paciente precisa. Talvez burocrático demais, mas necessário. Necessário. Em algum grau, a gente precisa ter alguma burocracia aí, né? Não, é certo. Nós... Porque daí entra a necessidade da gestão desse recurso. Essa é a situação de gestão. Nós temos que fazer a parte de gerir esse recurso, porque a gente presta contas para isso. Né? Nós vamos ser auditados daqui a 1 ano, 2, alguém vai questionar lá, mas como que tu comprou do Rodrigo esse medicamento? Não, eu comprei porque o Rodrigo tinha. Não, mas tu não fez pesquisa de preço? O Rodrigo não tem regularidade fiscal aqui. Como é que tu sabe que tu comprou da pessoa adequada? Ah, então tu vai ter que devolver esse recurso. Uma empresa de eventos que está te vendendo uma aspirina. Não poderia ter te vendido Não tem isso. como. Né? Nós temos um rito que precisa ser respeitado e a gente voa com isso. A nossa equipe, ela faz milagre vezes. Como tu falaste da farmácia. A farmácia ela não tem só essa cadeia de suprimentos. Eu ainda conto com o Estado, que também tem os seus problemas lá. E que, vezes, não recebeu o medicamento que ele tinha que fazer a distribuição naquela semana. Só que o usuário, ele bate aqui na porta. Sim, não vive no Estado estadual e nem no Estado federal. Não. Isso quando o Estado federal não faz um contingenciamento de recursos, Também, o Estado estadual não quer também. repactuar e diminuir em 10% ou em 20% a sua contraprestação, né? Como a gente teve um anúncio... E esse é o problema de estar embaixo na cadeia. Porque os municípios hoje sofrem com isso. A gente vê várias decisões que são tomadas a nível da União e do Estado e que os municípios têm que cumprir. Porque nós não temos o que fazer. Eu não posso fechar um hospital, por exemplo. Vocês vão ter que conviver com esse recurso a menos. Só que é possível eu chegar para o meu médico, meu técnico, meu enfermeiro e dizer assim, bom, pois é, nós estamos recebendo agora uma redução de custo de 10%. Nós vamos reduzir 10% do teu trabalho. Não posso. Está falando isso porque é exatamente nisso que a gente conseguiu transformar um aumento que seria ainda maior de redução pelo governo do Estado, né? É isso. Vamos ter que reduzir o repasse do Estado para Novo Hamburgo em 10%. E aí a gente teve que readequar, mas a readequação é como? É interna. A gente deixa de investir não pode numa cortar área... o remédio, não pode cortar Não posso cortar manutenção, nada. não pode cortar Eu não tenho opção de cortar. Até porque existe um contrato com as pessoas. Né? Eu não tenho. O exemplo do hospital são CLTs. Então, são pessoas que são regidas pela CLT. Não é possível redução. Não é possível renegociação de salário. Não é possível. As minhas licitações lá, elas estão postas, tem um contrato assinado. Não posso chegar para o cara e dizer assim, olha, agora que tu me vende a dipirona aqui a R$10, eu vou te pagar 8. Não. E nós não podemos diminuir 5, 10 cirurgias em X tempo. Nós temos que aumentar mais 5, 10 cirurgias. A pressão é para mais... Por óbvio. E então, o que acontece? O município tem que ir lá e aportar esse recurso. Hoje, a minha obrigação de investimento com recurso próprio municipal é de 15%. Ano de 2022, a gente superou 22%. E agora nós vamos estourar esses 22% com toda a certeza. Por quê? Porque nós estamos no final da cadeia. Nós não podemos fechar serviço, a gente não pode encurtar a assistência, a gente tem que manter. Os usuários estão aqui. Não estão... Marcelo, e aí quando a gente olha para um movimento muito dinâmico disso tudo, da política de saúde, tu vê momentos que parece uma coisa tão boa como a implementação de algo como complexidade do SUS em cardiologia, 15 anos atrás, mais ou menos, não sei. Isso com o tempo vai virando um problema. Com certeza. E daí, no primeiro momento, entra uma grana boa e dá para fazer um monte de coisa. 15 anos depois já não dá mais. Vou te dar um exemplo da cardiologia. Na época da pactuação, né, foi pactuado para uma população de 520 mil habitantes, 540, um recurso fixo
de R$520 mil. Talvez, na época, isso fosse mais que suficiente para custear o serviço. Hoje, eu continuo recebendo os R$520 mil, eu continuo atendendo essa população, que em tese é muito maior, que ela acaba só crescendo. A gente referência em quantos municípios em cardiologia? Rodrigo, eu vou te falar um número e talvez eu esteja equivocado, tá? Mas são 7 municípios, se eu não me engano, tá? Só que nesse universo, Rodrigo, os meus insumos, os meus prestadores de serviço, a cada ano, eles agregam valor. Até porque nos contratos estão estabelecidos índices, né? Sim. Então, eu sou obrigado a aumentar a minha despesa a cada ano. Mas o meu repasse não aumentou. Não aumentou. E ele tende cada vez a diminuir, porque se corta de uma ponta ou de outra. Então, o que o município faz? Para a gente compreender assim, onde está esse custo na cardiologia, por exemplo? Desses R$520 mil, por exemplo, eu tenho um prestador de serviço lá que faz a colocação do stent. Tá bem. Faz o cateterismo. Vital para a pessoa, Isso. necessário de urgência normalmente. 90% dos casos de urgência, tem os casos eletivos, mas ele atende esse universo, tá? Ele só faz esta etapa do tratamento. A fatura dele é de 600, 650. Nossa. Só esse serviço? Só esse mais serviço. Do que... Aí eu tenho toda a equipe assistencial, Sim. custo de leito, custo de internação, porque esse paciente, às vezes, ele vai para uma UTI. Né? A gente sabe, esse é um número muito evidente para as pessoas. Quanto custa um leito de UTI? Porque na pandemia se falava muito sobre isso. Né? Então, eu tenho esse custo. Eu tenho uma equipe de cirurgiões que fazem lá as cirurgias cardíacas. Tem colocação de OPME, órteses e próteses médicas especiais. Então, isso tudo sai do bolso E do mais município. a dipirona. E mais tudo. Que coisa incrível. Claro que nem tudo são notícias ruins, né? Quando a gente olha exatamente para esses programas que a gente consegue desenvolver, muitos deles sem rubrica, né? Eu estava conversando com o secretário antes aqui do acompanhamento do bebê, né? Um lindo projeto que não vem dinheiro para isso, por exemplo. Não. Projeto Amigos do Bebê, né? É um projeto que eu conversei já com diversos secretários aqui da região e acho que Novo Hamburgo é o único município que tem esse projeto, que é um projeto fantástico. A gente cuida das pessoas com maior vulnerabilidade, né? Então, Da mamãe. do bebê, faz um acompanhamento. Eles fazem um trabalho lindo, tá? Do pré-natal, após o parto, eles buscam em casa, levam a criança para o exame. É um negócio, assim, Rodrigo, é um trabalho, assim, fantástico. As pessoas que trabalham lá são apaixonadas por aquilo, né? Que é uma coisa linda. Então, esse é um dos tantos serviços... E a saúde mental que a gente custeia, né? Que a gente custeia. E aí, às vezes existe uma linha de financiamento para um serviço, só que ele custa o dobro. Secretário, dá para a gente imaginar que no futuro próximo a gente vai ter uma ambiência, não vou nem dizer de hotelaria, tal como a gente quando entra no hospital privado, muitas vezes a gente tem, muitas vezes nem no privado tem, mas a gente sonha com isso para o nosso SUS, né? Dá para a gente pensar em não termos filas para esperar uma consulta de entrada, por exemplo, ou que possa ser marcada por algum outro meio, por telefone, por exemplo. A gente caminha para isso? A gente caminha para isso. A gente caminha para isso sem sombra de dúvidas, né? É um anseio da gestão como um todo, desde o primeiro momento. A prefeita sempre se preocupou com isso. O hospital, de uma forma geral, ele já caminhou muito para frente. Eu sei porque eu entrei no primeiro dia dessa gestão, trabalhando lá dentro, e ele é irreconhecível em algumas áreas. E as áreas que... A maternidade a gente viu nascer, renascer. Só quem já teve essa vivência lá dentro, conheceu a antiga maternidade e conhece a nossa UTI NEO, é um negócio lindo, 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 tecnológico. Verdade. Então, o hospital como um todo,
ele está passando por reformas, né? A gente não está só fazendo construção, a gente está fazendo reforma. Nosso bloco cirúrgico, eu digo, era um bloco que nunca tinha sido intervido. Nós estamos fazendo agora a intervenção no bloco cirúrgico, reforma total dele, telhado do hospital dele. Sim. Telhado de mais de 70 anos, um telhado de madeira com telhas de barro. Perfeito. Toda vez que Foi chovia, mexido nisso. era um Deus nos acuda. Só que o nosso hospital não para, ele não fecha a porta, ele não interdita. Não dá para dizer, agora 40 dias para reforma. Isso, não, vamos fechar essa ala aqui. 2 semanas, só 2 semanas. Não, ele não para. A gente trabalha, a gente conserta o motor com o carro andando. Secretário, nosso horário já está super estouradaço. Eu quero te agradecer demais assim, por essa prestação de contas e para a gente poder conversar de peito aberto sobre essas questões que são tão delicadas, tão complexas, e te deixo sempre convidado, desde já, a nos pautar daquilo que a gente precisa prestar contas para a nossa comunidade. Utilize sempre os microfones e câmeras da nossa Vale TV para conversar com a nossa gente. E nós também vamos, de quando em quando, te chamar para a gente poder seguir falando das coisas que a gente vem evoluindo e também discutir as coisas que não estão rolando, né? A gente está vendo aí o posto de saúde do centro, né? Sendo reformado também, em breve mais serviço entregue para a comunidade, a gente vibra com isso, mas também nos angustia muito cada momento que as coisas não andam, cada fila, cada espera de horas para ser um primeiro atendimento, tudo isso faz parte desse caldo aí que a gente precisa sempre cuidar com muito carinho, né? Rodrigo, a gente está sempre à disposição, nosso anseio, a gente sofre junto com as pessoas, né? Nós não estamos num ambiente controlado e tranquilo e à parte disso. A gente se envolve com isso. Muitas coisas são possíveis e outras coisas serão possíveis. Muito bom. Muito bem. Um oferecimento Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos e Locfer Fechaduras e Acessórios. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Hoje uma conversa de peso com o secretário municipal de saúde de Novo Hamburgo, Marcelo Heidel. Continua com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.